Olá, sejam todos bem-vindos aqui à Casa do Caminho, a casa que fica no caminho daqueles que querem, como nós, estarmos nos unindo para estudar a nos tornarmos gradualmente seres melhores hoje do que ontem. E é com isso, vamos dar continuidade ao estudo da Gênese, capítulo 4. Espera aí. Papel da Gênese na ciência. Como é que é, gente? Dá o título aí, que eu estou perdida. Papel da ciência na Gênese. Faremos um resumo do item oitavo. Não sei se vocês se recordam que ficou algo no ar sobre algo moral. Recorda que havíamos comentado? Vocês se recordam? E aí o Edilson me enviou alguns materiais, nós ficamos nos comunicando. Eu pedi também o auxílio do Mário, aí enviei para ele, mas eu vou pedir que a Terezinha inicie, porque ela se preparou, se ela estiver melhorzinha, e que Tá todos bom, nós também envolvendo a nossa irmã. Se tá você bom. quiser, ou vamos Vamos lá, lá. vamos fazer o resumo. T. Você quer fazer o resumo do item 8? Faça então. Eu vou fazer. Então, eu vou trazer, Flor, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo, gente? Sim. Sim, Estão vendo direitinho? sim. Então, estamos no capítulo 1, aqui, para que vocês vejam. E havíamos comentado, já havíamos iniciado o estudo, não sei em qual deles, neste mesmo capítulo. Alguém só até sugeriu, não sei quem foi. Não sei quem me foi, mas eu me lembro sobre o item terceiro, Jesus. Foi aqui no estudo. Aí eu estava estudando, e encontrei a aliança da ciência e da religião, que ficou na semana passada um pouco no ar. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, e observem, e a outra, as leis do mundo moral. Lembra sobre o mundo moral que ficou meio complicado? Aí depois a Rafaela, da Inglaterra, deu a sua opinião. Então, continuando, vocês se recordam o que vem a ser as leis do mundo moral? Continuando, tendo uma tendo umas e outras o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que alguns julgaram existir entre estas duas ordens de ideias resulta de um erro de observação e de excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí resultou um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Vou continuar para que possamos debater sobre o item, tá certo? Chegamos ao momento em que os ensinamentos de Jesus devem receber o seu complemento e que o véu lançado intencionalmente sobre alguns pontos dos seus ensinamentos deve ser levantado, em que a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, leve em conta o elemento espiritual, em que a religião passe a conhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Essas duas forças, apoiando-se mutuamente e caminhando juntas, devem servir de apoio uma à outra. Então, a religião deixa de ser desmentida
pela ciência adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e a lógica irresistível dos fatos, já não se oporá. A ciência e a religião não puderam entender-se durante séculos, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e as existências dos seres. Tendo essas relações sido verificadas pela experiência, abriu-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Nisto, como em todas as coisas, há os que ficam para trás, até serem arrastados pelo movimento geral e que os esmagará e esmagará se quiserem resistir-lhe, em vez de acompanhar. É uma revolução moral que se realiza neste momento e aperfeiçoa os espíritos. Depois de ter sido elaborada durante mais de 18 séculos, ou seja, mais de 21 séculos, chega o momento de sua confirmação, o que vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir nas relações sociais inevitáveis modificações, contra as quais ninguém poderá opor-se, porque estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, resumiu todo aquele contexto, aquela dúvida que ficou. Não sei se a Nilcinha se recorda que ficou sobre essa parte que finalizamos, aí conversamos sobre isso, até que entendemos. Só que para retornar e fechar essa reflexão, eu trouxe este link. E o que vocês acham? Vocês se lembram do estudo semana passada que ficamos no item 8º, em que diz: ao levar suas investigações a entranhas da terra e às profundezas dos céus, a ciência demonstrou de maneira irrecusável os erros da gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade imaterial de que os fatos, observem o link, tenham ocorrido tal como estão textualmente descritos. E aí, o que vocês acham deste link com o que nós vimos no Evangelho? Sobre a ciência e a religião. As coisas se complementam. É. Olha, Pode falar, Antônio. não, eu apenas falei que as coisas se complementam, é um complemento, né? Muito embora a gente passou por uma fase de imaginar, eu particularmente, não apenas nessa circunstância, mas de que Kardec, a gente ouve isso, por falta de entendimento, bastante do movimento, que Kardec se demonstrava muito otimista. Sim. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. E eu até, na minha concepção de um tempo atrás, eu meio que seguia. Acontece que o conhecimento que nós temos das leis universais, dessa harmonia
que reina. Aliás, o estudo de hoje do Paulo foi muito interessante, que foi a harmonia universal. O nosso entendimento sobre essas questões, e aí essa harmonia universal abarca o todo, ciência, religião e tudo, que também na religião nós não estamos ainda tão avançados assim, mas a harmonia está lá, é a gente que, até na questão da saúde, na questão, até os nossos problemas de saúde, é mais desarmonia de nossa parte do que outra coisa. Então, esse otimismo que a gente imaginava que Kardec teve demais, é porque a visão dessas criaturas que já estão muito adiante de nós em termos de conhecimento, veio por esse ângulo, e não tem como ser diferente, porque ou existe harmonia no universo ou não existe. Se existe harmonia no universo, essa questão de desequilíbrio entre um ramo do conhecimento, entre, vamos dizer, essas duas grandes convergências, que é a ciência é de Deus, todo desenvolvimento científico, tudo também é de Deus, e a religião é mais por questão do nosso. E a gente hoje, esses conflitos todos que nos circundam, não só falando de guerra ou disso, daquilo, isso em volta da gente mesmo no dia a dia. São problemas inerentes à nossa incapacidade de ter esse entendimento mais profundo, e não tem como ser diferente. Vamos ter que construir isso, essa é a grande mensagem da doutrina. Isso não acontece por milagre, não acontece por uma revelação que vem e muda tudo. Não, vai acontecer pelo trabalho nosso diário, a começar pelo conhecimento. Então, acho que essas duas coisas se completam perfeitamente nesse sentido, Zé. O texto, né, essa visão da E é nossa. bonito, né, Antônio? Porque veja só, no próximo, na próxima frase do próprio item oitavo da Gênese, para quem não está, Lucinha, nós estamos no capítulo quarto, papel da ciência na Gênese, item oitavo, fazendo é, uma, resumo, resumo, porque você não estava, eu sabia que você iria entrar. Eu pedi para a Carinete, Carinete é cruel, Marinete. Oi, já Vamos rir troquei um de nome. pouquinho, Marinete, vamos rir. Já troquei de nome. Já troquei de nome, eu tenho que ir lá no cartório. Marinete. E observem, a fé ortodoxa, ortodoxa, isto? Me deram. Ortodoxa, é. É. Então, qual o significado dessa palavra? Para quem sabe? Observe a severidade da fé. A fé severa se revoltou, acreditando ver destruída sua pedra fundamental. Olha que lindo com outro lindo. Olha só, porque não tem jeito. Tudo isso não vai, não tem como a religião, ou o que quer que seja, querer travar o progresso. Não tem redivivo, é algo natural que nós E estamos não vendo. tem, não para, né, Zélia? Não tem como parar, né? Impossível parar o progresso, a evolução, o progresso. E é impossível parar o progresso da ciência, ninguém consegue parar a ciência, né? Então não adianta ficar proibindo isso ou aquilo, a ciência vai caminhar, vai continuar descobrindo, né? Ou a gente caminha junto ou vai ficar para trás. Pois é. Aí tem assim, mas quem deveria ter razão? A ciência caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar, antes de ter a prova nas mãos? Ou uma narrativa escrita numa época em que não existiam os meios de observação? Recordem-se que nós estávamos conversando sobre a lei mosaica, o Velho Testamento, semana passada. Sim, sim. E quem não viu, está aí no canalzinho. Hã? E aí, gente? Vamos conversar. Nilce,
Quem tá mais? Soninha saiu. Não sei, Nada. Célia, eu acredito que ficou muito claro. Eu não tenho muita dúvida quanto a Né? isso, sabe? Certo? Esse item 8, né, do progresso intelectual do ser humano, enquanto o progresso moral do ser humano sempre vem atrás. Então, a lei do progresso, né, em uma época há um desenvolvimento numa área, em outra época outra. Eu observando, né, a situação atual, penso que há muito equívoco na maneira de pensar dos nossos irmãos, né, de entendimento, de compreensão sobre a vida, sobre a finalidade da sua existência, sobre o motivo da questão. Então, eu acredito que a ciência caminhando, né, a doutrina espírita é fantástica, ela acompanha isso, esse movimento, né? Ela acompanha o movimento, faz com que a gente entenda esse caminhar da humanidade, né? O caminhar da humanidade. Então, como diz assim, a ciência, né, desfere, aliás, a ciência desferiu um golpe profundo em crenças seculares. Mas o Antônio disse, né, que as pessoas dizem, Kardec é muito otimista. É que Kardec, né, pela visão do mundo espiritual que o transmitia e pelo contato que ele tinha com os espíritos superiores, ele sabe, como ele fala no último capítulo da Gênesis, que o progresso está aí, que um dia nós vamos chegar lá. Mas vai depender muito de nós que aqui estamos. Quando voltarmos para o mundo espiritual, entrarmos em relação com as verdades e voltarmos com ideias mais corretas, mais justas em relação à verdade. Enquanto que outros irmãos voltam para o mundo espiritual e ficam ainda nas ideias falsas que eles alimentaram e na ilusão que construíram para si. Voltam. Então, o caminhar é lento. Caminhar é lento. Mas a ciência demonstra isso, e a religião agora tem que acompanhar isso aí. Só que a religião ortodoxa, como Kardec fala aqui, se nega a aceitar mudanças dos seus dogmas. E isso dificulta, né, o ser humano, porque aquele que professa uma religião cujos dogmas ele tem que aceitar, ele dificilmente consegue pensar por si. Isso demanda muito tempo para que o espírito acorde. E bom de ver tudo isso, né, gente, que nós estamos passando. É tão atual. Estamos vivenciando Estamos isso, por isso eu vivenciando. acredito que temos que fazer links com a doutrina espírita e Isso. reflexionar exatamente o que os espíritos superiores nos ensinam, para que a gente tenha uma visão, como dizem eles, um pouquinho mais elevada, né? Nós ainda não temos a condição do espírito superior de ver o progresso da humanidade, mas se nós, como espíritas, olharmos como individualidades, que aqui estamos para progredir e para vivenciar, e o aprendizado que esse momento está nos permitindo, né? Nós podemos olhar um pouquinho mais alto e entrar com um pensamento de amorosidade, como tu falou na tua prece, de tolerância, de compaixão e procurar fazer a nossa parte através dos nossos pensamentos, das nossas preces. Hoje mesmo eu coloquei para dois jovenzinhos ontem me mandaram parabenizar pelo Dia do Professor, que eu não sou professor, mas para eles eu sou professora. Tá? E eu disse, aqui tem uma breve história, né? Vamos aprender história, real história, né? Quem foram, né, o povo palestino, como surgiu, né? Quais os equívocos que estão acontecendo aí. Vamos pensar com os nossos próprios pensamentos, tirar nossas conclusões, né? Sejamos, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte nesse aspecto, principalmente junto aos jovens, que eles tenham uma mentalidade diferente,
e que a gente está vendo que os jovens, né, nas universidades, em São Paulo, aí em Nova York, eu vi também no Twitter, voltando-se para a violência, para o ódio, né, numa dificuldade de compreensão do amor, enquanto eu levei para eles o outro lado também. Vamos pensar que os palestinos eles convivem ali, Israel, aliás, nem ali onde está vendo esse conflito existem Gaza lá. muçulmanos, cristãos, né, judeus, vivem em harmonia, em paz, procurando, né, conviver. Então, eles estão fazendo também um movimento de mostrar essa fraternidade, como aquela canção que nós colocamos no link, né, Zélia? Então, quando a gente vê esse outro lado maravilhoso que o ser humano despertando, há um outro lado que a gente pensa, não, é uma minoria, porque a maioria já tem uma visão muito mais ampla do bem. Isso a Soninha? gente tem que pensar. Ah, desculpa. Perdão. Desculpa, A Nilcinha. Soninha com a mão levantada. Soninha. Obrigada, Zélia. Não, Nada. é só para complementar, quando ele fala de ciência, aqui na Gênese, fazendo o link com o Evangelho, esse capítulo 1, tão importante. E ele diz, naquilo que você leu já, era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. E esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros. Então, gente, ele está falando de ciência, conhecimento de leis que regem o mundo espiritual. E esse conhecimento começou a se sedimentou completamente com o espiritismo, a gente sabe, né? Que é a ciência do mundo espiritual, a ciência do infinito, como diz Kardec. Só que essa ciência, ela teve a sua origem. Quando, né, gente? Onde? Lá no espiritualismo racional também, apoiado na psicologia espiritualista, né, experimental do Maine de Bihan, que deu bases para Kardec, para Allan Kardec refletir e aprofundar os estudos dessas leis. Então, ele está falando dessa ciência, porque se a gente for pensar na ciência materialista, que rege as universidades hoje, a gente não consegue entender isso, né? A gente Na tem que ter, verdade, acho, muito claro. na verdade, Soninha, eu vou abrir uma brechinha aí. Aliás, um parêntese, brechinha é cruel. Hoje eu tô. É, a ciência sempre existiu, mas de uma forma oculta, Sim, para aqueles, os considerados iniciados, recordam? é, é, Desde sempre existiu. Só que era para uma minoria. Lembram-se? Na época, quando chegou, na minha época, quando chegou, eu não sabia o que estava nas minhas mãos. Meu padrasto tinha o livro dos mortos. Eu abri, não entendi nada. Aí eu levei lá para, eu acho que foi na aula de filosofia, foi da aula de filosofia. E a professora ficou horrorizada, porque assim, por que você está com um livro nas tuas mãos? E o livro passou de mão em mão. Aí ela depois veio conversar comigo, e para nós é algo tão natural, é algo tão natural, e que ainda muitos pensam que é algo de ocultismo.
quando eu estava no Paraguai, tive contato com uma pessoa, ela, na minha visão espírita, e ela, não sei o que era, porque ela, não sei qual era a linha, mas é espiritualista, ela chamava ocultismo. Gente, o que ficou na minha mente nessa época foi ocultismo, tá? E ela me deu um livro finíssimo, que é Iniciante, de Hermes, de Hermes. Eu li e falei, olha, você não pode mostrar esse livro para ninguém. Ok, tá certo. Gente, é a mesma coisa. Assim, vem cá. Eu não estou entendendo o que você está dizendo aqui. Para mim, isso não é nada novo. Então, sempre houve e haverá, onde há, lembra, gente, onde está a verdade, é para todos os tempos. Sim. Não tem jeito, sempre existiu. Mas, como Mas como diz, está. mas como sempre diz, comenta Paulo Henrique, né? Vieram os sacerdotes e tudo deturparam, Uhum, né, para dificultar esse entendimento também, né? uhum. Contribuíram Mas, com entendimentos falsos, né? mas nesse link, nesse item 8, Kardec está falando da ciência material, né? Do mundo físico, material, Sim, né? Isso, Não da isso. ciência do mundo espiritual, né? Não, não, porque o que eu estou me Aí referindo tá- à ciência que sempre existiu. Porque se eu vou na época dos egípcios, olha como eles mumificavam Era lá. Olha uma que ciência, claro, era uma ciência do era mundo uma ciência espiritual. que que até Sim. hoje, é, até hoje, algumas coisas ali, os próprios cientistas não sabem explicar como eles utilizaram. Porque É eles isso não mesmo. tinham o conhecimento que nós temos hoje, né? Pois é. Aí Eu fica. diria, viu, Zélia, eu diria também que nós não temos certos conhecimentos que eles tinham naquela Ah, época, é. Pois é. né? Porque eles tinham certos conhecimentos lá de várias áreas ali que Uhum. ainda não chegaram até nós, não. Não. E como nós estamos conversando, né, Terezinha? A própria ciência derivou da onde começou tudo? Da religião. É a religião que explicava tudo, né? O que diz aí Explicava o tudo. início desse capítulo 4 aí da Gênese, era a ciência que explicava a Gênese. E como que Uhum. e a religião que explicava a Gênese, a religião, as religiões. Religião. E como que elas explicavam? Pela observação que elas faziam com seus sentidos físicos. Como é que, Uhum. então, e instituíram leis irrevogáveis, né? Dogmas, tendo por princípios, observações falsas, que era com os seus sentidos físicos, não tinham Uhum. instrumentos, não tinham nada, e criaram leis, criaram dogmas que não podem ser mexidos. Olha, a grande falha da religião, né? Quer Uhum. dizer, é uma base total, uma areia movediça a base Uhum. que eles Mas têm, a porque religião, mas a religião desde sempre, digamos, vamos pensar dos egípcios, lá como nós estudamos com os zoroastros, zoroastrismo, Uhum. Uhum. desde aquela Uhum. época, a Uhum. religião foi um instrumento para domesticar ou manipular a Uhum. massa. Então, Uhum. sempre foi assim. Embora houvesse aqueles que soubessem realmente essa ciência do mundo espiritual, eles mantinham, como tu falou, Zélia, até hoje, Oculto. livros que não se divulgam, né? Porque aí hoje já é diferente, mas naquela época eles faziam com que houvesse uma versão diferente, distinta, para que a massa fosse manipulada, né, e não pudesse questionar, porque era um freio, como diz Kardec, né? A religião Uhum. sempre um freio
Eu acho que é nesse capítulo, não sei se é Vamos nesse. adiante, vamos ver. Teve um freio, um momento, a religião foi necessária porque era um freio. Uhum, Agora chegou um momento que não é mais, né? uhum, Então é isso que a gente tem que pensar. uhum. Antes de continuarmos, Lucinha, minha linda, talvez você não esteja entendendo que nós estamos no item 8º, na edição da FEAL. O que nós havíamos comentado quando você esteve lá em casa, eu acho que 1 ano, 2, não me lembro mais não, Lucinha, é que havia tido uma adulteração nos livros de Kardec, principalmente nas duas últimas, Céu e Inferno e a Sim, Gênese. eu lembro. Lembra, Flor? Eu Então, lembro. esse item, Flor, Lembro. 8º, está, se você abrir no item 7º, do mesmo capítulo, Uhum. você vai encontrá-lo sem Ah, tá. encontrar os demais. Por isso que eu vou fazer questão, e eu peço desculpas, permissão a vocês, porque nem todos estão cientes, nem todos estão assim sabendo o que está existindo, quais foram os pontos que Uhum. foram adulterados. Eu acho que também, como nós a iniciamos na própria prece, é um dever nosso de divulgar. Então, ver a Lucinha não está ciente, e aos poucos, quem sabe, com o passar do tempo, se ela quiser, ela também vai estudando. Mas cabe a nós divulgar. Divulgarmos, não é isso, gente? Tá certo, Flor? Se você abrir a tua Uhum. Gênese, você vai encontrar no item 7º, tá? Sim. Tá. Uhum. Tá bom. Alguma coisa, Flor? Não? O senhor Odilson queria falar. Queria dizer que nós não podemos perder de vista a religião, você sabe qual é, e nós participamos com certeza, implantarmos o terror através das santas, entre aspas, inquisições e as malfadadas cruzadas. Os Espíritos falam que nós participamos de tudo isso aí. Paulo César Tantuoso já falou a respeito disso. Ele participou. Então, nós não podemos dizer que nós não participamos. Se estamos hoje na condição de aprendizes do Espiritismo, é que com certeza nós participamos, sim. Uhum. Uai, seu Odilson. Estamos sempre reencarnando, somos imortais. E para nós, onde nós estamos? No planeta escola? Se nós participamos, ou o que fizemos, se assassinamos, se violentamos, etc., etc., ficou. Daqui por diante, o caminho é o quê? É de nos polirmos. Agora, nos sentirmos culpados, porque muitas são as vezes que, se ficarmos relembrando algumas coisas, vamos acessar as nossas outras personalidades. E é aqui, o que nós queremos é seguir todos juntos. É isso. E vamos lá, e vamos que vamos. Isso, Zé. Muito bom. Somos artífices de nosso próprio destino, né? Não, somos artífices de nós mesmos. Exatamente. Arquitetos também. Bom, podemos continuar. O que você, Terezinha, o que você... E aí, o que você sugere, Florzinha? Bueno, podemos continuar, né? Você quer ler, quer que eu leia, ou você quer continuar? Eu posso ler e você Olha, comenta. eu acho que dá para eu ler, dá para eu colocar o meu texto aí, e vocês vão se me der tosse alguma coisa, vocês me ajudam, tá? Mas acho que vai dar certo, acho que vai dar Você quer tranquilo. colocar o teu ou você quer seguir aqui? Certo. Queria pôr o meu, se você não se importar. Eu? É ruim, hein? Passa para mim Não me compromete. passa para mim. Gente, por favor, peraí, não. Falta. Desculpa aí, gente. Quem vai ficar como anfitriã? Ou com anfitrião? Eu tenho que colocar alguém, gente. Resposta, por favor, rápida. Se ficar, Zélia. Tá, Nilson. Obrigada. Desculpa. Vá lá. Me dá autorização aí para eu poder Calma, mexer. Terezinha. Eu também sou velhinha.
Ah, também? O que você está sugerindo aí? Todos nós estamos só o corpo que está aqui. Ah, Pronto, Terezinha, peraí, Terezinha. Pronto, Tê. tá. Então, né, terminando aí o item 8, que já foi comentado, eu vou só ler esse finalzinho aí, que eu acho muito legal, do item 8. Mas quem deveria ter razão? A ciência, caminhando prudente e progressivamente sobre o terreno sólido dos números e da observação, sem nada afirmar antes e ter a prova nas mãos, ou uma narrativa escrita numa época em que não existiam os meios de observação? Quem deve triunfar? Aquele que diz 2 mais 2 são 5 e se recusa a verificar o resultado, ou que diz 2 mais 2 são 4 e prova a sua afirmação? Que é aquele fala antes, né, da ciência que está mostrando os erros da Gênese, né, de Moisés, e, e também a interpretação errada de algumas passagens, né? Então, agora passando para o item 9, aí vem todo aquele raciocínio de Kardec, né? Mas então, alguém dirá, se a Bíblia é uma revelação divina, Deus se enganou? E se não é, deixa de ter autoridade e a religião desmorona por falta de base. São dois aspectos, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, como, né, as pessoas falam, as pessoas religiosas falam, então Deus se enganou, porque tem muita coisa lá que a ciência está provando que está errado. E se não é a palavra de Deus, isso vai minar a base da religião, porque a religião se baseia, tem por alicerce a Bíblia. Então, se fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, a religião pode sucumbir, né? Então, das duas, uma. Ou a ciência tem razão ou não tem. Se tem, não poderá fazer com que uma opinião contrária seja verdadeira, pois não existe revelação que possa prevalecer sobre a autoridade dos fatos. Será que está aqui? Incontestavelmente, Deus, que é todo verdade, não pode induzir os homens ao erro, nem consciente, nem inconscientemente, ou não seria Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus e lá tem erros, então Deus está levando os homens, né, ao erro. Então, pelos atributos de Deus, isso é impossível, né? Se os fatos contradizem as palavras que lhes são atribuídas, é preciso concluir, logicamente, que ele não as pronunciou, ou então que elas tiveram uma interpretação errada. Então, aí há aquele raciocínio lógico, né, de Kardec, ou é a palavra de Deus ou não é. Se é, Deus se enganou. Mas se não é, né, o que aconteceu aí? Né? Ou ele não falou aquelas palavras, ou então elas tiveram uma interpretação errada, como Kardec mesmo fala. Tem muitas passagens foram interpretadas ao pé da letra, né, sem se verificar a alegoria, né, o sentido verdadeiro que estava por trás das comparações, estava por trás das alegorias. Tem muita simbologia, né? Muita alegoria, tanto no Antigo Testamento, no Novo também tem bastante, né? Então, não interpretar ao pé da letra. Interpretando ao pé da letra, muita coisa fica absurda, né? Absurda, incongruente, em desacordo com as conquistas da ciência, né? Alguém quer completar, falar alguma coisa? Então, vamos seguir? Se com essas contradições a religião sofre algum prejuízo,
A culpa não é da ciência, que não deixa de ser o que é, mas dos homens por terem estabelecido prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, a partir de hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Aquilo que a gente estava falando antes, né? A religião sofre com essas contradições, com certeza sofre, né? A religião fala uma coisa, vem a ciência fala outra e prova outra, né? A culpa não é da ciência, essas contradições, mas dos homens. O que que eles fizeram? Estabeleceram dogmas em cima de conceitos que não foram comprovados, em cima de conceitos que eles observaram com seus sentidos físicos, que são falhos para observar muita coisa, né? Então, olha como ele fala, estabeleceram prematuramente dogmas absolutos, dos quais fizeram uma questão de vida ou de morte, né? A partir de hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Isso aconteceu já de alguns séculos para cá e continua acontecendo, né? Como nós falamos antes, a ciência não para de progredir, não para de descobrir, não é? E vão sempre vão haver essas contradições entre o que a religião fala, as religiões ortodoxas, né? Como Kardec coloca aí, e a ciência, não é? Há coisas às quais é preciso se resignar, queiramos ou não, cujo fim teremos de aceitar quando não as pudermos evitar. Uma vez que o mundo avança, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos adaptemos à nova situação, em vez de nos agarrarmos ao passado que desmorona e corrermos o risco de cairmos com ele. Olha só que raciocínio, né? Lógico, coerente, claro, de Kardec, né? O mundo avança, não tem como, o mundo avança. A vida é dinâmica, né? O ser humano está sempre aprendendo, sempre descobrindo, sempre querendo descobrir mais coisas. Isso não tem o que para isso, né? Mesmo que alguns não queiram, mas o mundo avança, né? O que é o mais sensato? Que acompanhemos as mudanças, que acompanhemos essas conquistas, que acompanhemos aquilo que a ciência vem comprovando sistematicamente. Se nós ficarmos agarrados às coisas do passado, nós vamos cair com ele, né? As religiões que ficam agarradas, presas aos dogmas que estão sendo gradativamente destruídos pelos fatos, essas religiões estão se destruindo a si mesmas, né? A não ser que elas, com o tempo, procurem modificar, né, essa sua forma de ser. Tudo bem, o item 9? E aí, gente? Clarice? Bem-vinda. Bem-vinda, Florzinha. Que coisa boa te ver, minha Flor. Obrigada. Eu estava na rua, cheguei atrasada. Não tem problema. Desde que você fique aí, Girassol, fica. Opa, aqui, ó. Algum comentário, gente? Então, eu vou para frente. Pelo respeito que se tem aos textos vistos como sagrados, deveríamos impor silêncio à ciência? Isso seria tão impossível como impedir a Terra de girar. Olha como Kardec coloca, né? Impedir a ciência é como se quisesse nos impedir a Terra de girar. Eu só coloquei assim só para a gente lembrar, porque todo mundo sabe, né? Como que a religião tentou impor silêncio à ciência muitas vezes, né? Aí teve o Galileu Galilei, né? Que teve que se retratar, porque senão ele seria executado, ele teve que se retratar, né? E o Giordano Bruno, né? Que é uma história, assim, fantástica a história dele, e ele negava, e ele era da igreja, Giordano Bruno.
Ele negava diversos dogmas da Igreja Católica, como a divindade de Jesus Cristo, a virgindade de Maria e a Santíssima Trindade. Era igualmente adepto da teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, assim como Galileu, né? Que defendia que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Foi condenado à morte na fogueira pela Inquisição. Esses são dois exemplos, mas muitos foram perseguidos, que viam que a coisa não podia ser daquele jeito, né? E pesquisavam, estudavam, faziam os seus cálculos, não é assim, e eram perseguidos, muitos eram torturados, muitos foram mortos, né? Então a igreja tentou realmente, né? Olha, a igreja, né? A religião tentou deter os avanços da ciência, não conseguiu. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam alguma coisa sustentando erros evidentes. A ciência tem como missão inerente descobrir, isso aqui eu achei maravilhoso, esse raciocínio de Kardec. A ciência tem como missão inerente descobrir as leis da natureza. Como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões que se baseiam na verdade. A ciência cumpre sua missão naturalmente e como consequência do desenvolvimento da inteligência humana, que também é uma obra divina e só avança com a permissão de Deus, em virtude das leis progressivas que ele estabeleceu. Olha só, lançar condenações ao progresso da ciência, aqui no caso, né, como contrário à religião, é ir contra a vontade de Deus. Então, quando a religião, né, fica contra, né, o avanço da ciência, ela está indo contra a vontade de Deus, porque a ciência descobre o quê? As leis divinas, né? A ciência está descobrindo as leis divinas, as leis naturais criadas por Deus. Então, a igreja, quando faz isso, está contra as leis divinas, contra a vontade de Deus. Né? Só Kardec para chegar numa conclusão dessa, né? Sabe, Terezinha, eu acho interessante que alguns jovens, quando entram na academia, na universidade, quando, mesmo recebendo de casa essa orientação através dos pais, do espiritismo, seja o que quer, qual que seja, não importa. Eles se perdem, eles já não acreditam mais. É impressionante. Tem se eu não me recordo, minha própria sobrinha, isso já há algum tempo atrás, que ela fez odontologia, e tem lá, eu não sei, gente, como é que está aí, na parte, na federal, que ela estudava, tinha a parte que dava suporte para os alunos, quem quisesse também ter uma terapia. Poderia fazer, e ela encontrou uma professora que, na verdade, era psicóloga, tá? Porque tá tudo ali. E ela conversou muito com a minha sobrinha sobre esse lado interessante, que ela ficou assustada, porque essa psicóloga, que sabia falar uns 4, 5, 6 idiomas, ela usava a espiritualidade. E ela automaticamente se lembrou aqui do que quando ela era pequenininha. Ela foi umas 2 ou 3 vezes no centro espírita quando eu estava no Brasil e depois não pôde ir mais. Não foi praticamente a proibiram de ir, mas faz parte. Tocou algo, tocou, mas mesmo assim, gente, ficam tão perdidos porque não tem essa orientação, essa base, esse alicerce no lar. É triste ver como os jovens estão, eu não vou te dizer, não posso generalizar, mas os que eu tenho, posso. Os que eu tenho, tive contato, principalmente eu digo na família, a ela,
como ficou, está muito ligada à aparência em si, o que as pessoas pensam, se o cabelo, aí eu falei, bom, cabelo enrolado, aí usa, bom, e outras coisas, e trazia isso em si, o tipo de amizade que tinha ao redor dela, nossa, gente, é de dar pena, é de dar pena. É de ser realmente lástima. Então, tem que se ter, sim, um alicerce. Tem que se ter. Os pais têm que se conscientizarem como é importante dar o suporte do que quer que seja. Mas atendam os seus filhos. Levem a espiritualidade. Observem que eu estou falando a palavra espiritualidade para os seus lares. Para que eles não se percam tanto. E que não fiquem viciando, procurando saciar todas essas insatisfações que todos nós temos, mas para eles estão meio perdidos quando estão na academia, porque levam um choque, muitas vezes, e se perdem, utilizam até vícios para poder até as próprias mãos estarem. Bom, então, era isso que eu gostaria de falar em relação à própria ciência. A própria ciência. Como está tão materialista, tão materialista. Realista. Há A muito. nossa sociedade, né? A nossa sociedade está muito voltada para o materialismo, né? Existe, a gente percebe, eu não sei, eu percebo nas minhas pesquisas, procurando as coisas aí na internet, tem muita gente procurando temas, né? Espirituais, temas da espiritualidade. Tem muita gente procurando, bastante, né? Assim, uma coisa, outra, não estou falando especificamente do espiritismo, mas eu vejo que tem, sim. Mas essa parte, como você falou, da futilidade, da aparência, hoje a aparência hoje é tudo, né? Pois é, Aparência por causa tem que ser da jovem, própria internet, porque é um mundo é, ilusório, onde as pessoas é, estão se conhecendo, gente, pela é. internet. E Muita quando, bom, futilidade, né? Muita vaidade, muita futilidade. O culto ao corpo tem que ser jovem, bonito, elegante, aquele corpo perfeito, para ser valorizado na sociedade, né? Então, voltou-se muito para isso, né? E as redes sociais valorizam muito isso, demais, né? Isso influencia a cabeça dos jovens, influencia facilmente, não é? pois é, então o nosso objetivo aqui, o nosso dever é estar amparando, acarinhando, como disse a Nilce, né, a Nilce? A Nilcinha deu o exemplo logo no início do estudo. É um dever nosso, é um dever. Sim. Muitas vezes nos esquecemos dos nossos deveres, nos mínimos, nas mínimas coisas. Mas é um dever, é uma tarefa. Uma tarefa que cada um tem, seja onde quer que se encontre. No Japão, na Alemanha, não importa. Cada um está lá procurando, ou que possamos termos a coragem de perseverar. Porque não é fácil. Não é fácil os desafios que nós temos nas nossas vidas, mas perseverança e o alicerce para que possamos dar aos jovens. Obrigada, gente. Então, só repetindo essa frase, né? Lançar condenações ao progresso, como contrário à religião, é ir contra a vontade de Deus. Pior, é um trabalho inútil, porque todas as maldições do mundo não impedirão a ciência de avançar e a verdade de aparecer. Se a religião recusa avançar com a ciência, esta avança sozinha. Somente as religiões Só um instantinho, estacionárias. Terezinha, só um instantinho, por favor. Lucinha, mais uma vez, eu vou dar, assim, hoje, mais uma vez, esses itens que foram lidos. Se você procurar na tua Gênese, você vai encontrar o nono no oitavo, o décimo no nono.
Só que no item 10 você vai achar um pouco assim, vai achar estranho, porque foi suprimido uma frase aí, a metade do texto, tá? Então, para que Uhum. você vê que está meio assim diferente, é a adulteração, tá? Tá bem, Então, tá bem. não, eu estou particularmente te acarinhando hoje, que é a primeira vez que nós estamos falando, e eu acho que assim vamos também aprendendo, sabe, Lúcia? Porque eu também Claro. estou dando junto. Tô aqui trazendo coisa que eu não fui de um em um, não. Mas eu acho importante. Aham, Afinal de contas, não são tá. todas as pessoas que estão cientes do que está ocorrendo. Então, não Aham, vamos dizer que há tantos anos que está se ouvindo. Concordo. Alguns. Para outros, é novo. Como para a aham. Lucinha, por exemplo, isso aí é a primeira vez que ela está ouvindo. Tá? Sim, Então, creio não é, que sim. Flor? Não é sobre, Aham. sobre a parte disso, da adulteração que houve, no caso, no que se Ah, refere a é, gênero. é Perfeito? isso mesmo. Então, Uhum. vamos sempre procurarmos termos tolerância, paciência, que aí esse também é um desafio para todos nós. Afinal de contas, estamos aqui, no mesmo planeta, só procurando nos tornarmos seres bondosos. É isso aí. Merci, Terezinha. Vamos lá? Item 11. Somente as religiões estacionárias podem recear as descobertas da ciência, que serão fatais às que se distanciam das ideias progressivas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Essas religiões, em geral, fazem uma ideia tão mesquinha da divindade, de modo que não compreendem se ajustar conforme as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Olha que bonito, né? Se ajustar conforme as leis da natureza, reveladas pela ciência, é glorificar Deus em suas obras. Então, os cientistas, é interessante isso, os cientistas, mesmo sem saber, ou sem concordar com isso, né? Eles estão descobrindo as leis de Deus. Né? Eles estão descobrindo, mesmo que eles não saibam ou não querem nem saber, não é? Mas, em sua cegueira, preferem render homenagem ao espírito do mal. Uma religião que não esteja, de alguma forma, em contradição com as leis da natureza, não teria nada a temer do progresso e seria invulnerável, né? Como o espiritismo, que Kardec fala que o espiritismo deve caminhar junto com a ciência, né? E, absorver as descobertas das ciências que forem comprovadas, o espiritismo deve acompanhar, né? Sem medo. Sem medo. Para mim, isso aí foi um ponto muito positivo para eu gostar do espiritismo, sabe? Essa postura de Kardec. Acompanhar os avanços da ciência, assimilar os avanços da ciência, incorporar os avanços da ciência, sem medo, não é? Item 12. A Gênese compreende duas partes. A Gênese é a origem do mundo, a origem do universo, né? A origem do ser humano, né? A Gênese compreende duas partes: a história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Então, aqui está se referindo à Gênese, lá no Antigo Testamento, que dá a explicação da origem de tudo. A ciência limitou-se à pesquisa das leis que regem a matéria, e no homem, ela estuda apenas o envoltório material, carnal, né? A ciência, propriamente dita, só pesquisa as leis que regem a matéria, e no homem, ela estuda apenas o envoltório carnal. Não se ocupa de nada que não seja material. Nesse aspecto, a ciência chegou a inteirar-se com uma precisão incontestável
das principais partes do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto principal, está em condições de completar a Gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Então, do ponto de vista material, a ciência tem condições, né, de completar a Gênese de Moisés e corrigir aquelas coisas que estão incorretas, né? Também peguei alguns exemplos que todo mundo sabe, mas vamos só para relembrar, né? Olha, cálculos bíblicos dão à Terra 6.000 anos de idade. Pela Bíblia, né? A Terra tem 6.000 anos de idade. A idade da Terra foi calculada pelo arcebispo Ussher com referências bíblicas, como 4.004 a.C. A ciência hoje sabe que a Terra possui idade de 4 não é mi, não, bi, a idade de 4 bilhões e meio de anos, além de muitos detalhes de diferentes períodos dessa longa história. Então, volto naquela frase de Kardec, o que nós vamos aceitar? Quem fala que 2 mais 2 são 5 e não deixa discutir? Ou quem fala que 2 mais 2 são 4 e prova? Com quem que a gente fica, né? E ele sempre fala dos fatos, né? Ele deixa bem claro. Os fatos, Está né? comprovado, não tem como fugir. Está comprovado, Não tem, Usando as genealogias apresentadas na Bíblia, podemos dizer que a humanidade tem, no mínimo, 6.000 anos, pela Bíblia. Do gênero Homo, o primeiro hominídeo seria o Homo habilis, que viveu há 2,5 milhões de anos. Olha, 2,5 milhões de anos, já sinais do ser humano na Terra, né? Fabricando instrumentos grosseiros de pedra, além de desenvolver uma linguagem rudimentar. Do Homo habilis teria descendido o Homo erectus. Então, olha a diferença, né? Uma diferença, assim, né? Então, o que ele fala aqui, né? Assim, sobre esse ponto principal, a ciência está em condições de completar a Gênese de Moisés e retificar as partes incorretas. Alguém tem mais algum exemplo para dar sobre algum essas comentário, descobertas? gente? Vamos conversar, porque aqui não é um monólogo, não. Estudo. E aí, Antônio, vou te cutucar, não tem jeito, porque só assim sai. Não, essa questão realmente já está bem. Não existe nada que é sustentado pela essa ortodoxia religiosa já totalmente superada, que a ciência já não veio desbancar, né? Porque a gente já está aí estudando a possibilidade da possibilidade das universos, já não se fala mais em universo, né? São universos. E todas essas Universo. questões, quanto mais esses estudos avançam, eles caminham na direção daquilo que a ciência espírita aponta, né? Na verdade, é o grande, quer dizer, a ciência já chegou num ponto que ela não tem como ela avançar. Quanto mais ela avançar, vamos falar aí na questão da relatividade, na física quântica, né? Ela mais se aproxima desses elementos que nós estamos aqui, sem ser cientista, assim, mas com humildade, estudando que a ciência mostra dessas questões aí na verdade, a gente está até mesmo dando, agindo nesses estudos, por exemplo, com o Paulo, e a gente começa a investigar também essas questões, começa a ler um pouco mais além da doutrina, porque a doutrina dá a direção, mas a doutrina não fala dessas questões mais amplamente. A gente vê que a gente vai, na verdade, estamos fazendo verdadeiros trabalhos de cavucadores e vendo quanto foi enterrado
no sentido de nos mostrar que se não fosse essa resistência milenar da ortodoxia religiosa e depois da própria ciência, que ainda hoje, com todo esse avanço material, mas é a união das duas linhas, né? Os elementos gerais do universo é matéria e espírito. Se não, enquanto a ciência não deixar de, com todos esses avanços, com todo esse, deixar essa postura extremamente materialista, de querer achar que tudo é matéria e nós somos robôs, máquinas ou coisa parecida, ela não vai mais muito adiante, né? Ela vai ser forçada naturalmente. E aí, quando a gente diz ser forçada naturalmente, não é nem pelo processo da estrutura científica que predomina e que comanda o processo do paradigma que está aí, e dificilmente essas pessoas que estão sob o controle dessa questão nas academias, nas mais diversos organismos científicos espalhados pelo mundo, vão abrir mão. É o processo do próprio progresso humano em que as novas ideias, as gerações novas, o processo. E aí entra todo mais informações, é muito mais, que vai muito mais além disso, a questão das imigrações, os espíritos novos que chegam, que já não conseguem mais sustentar esse tipo de coisa, não conseguem mais. Então está havendo, vai haver naturalmente um verdadeiro esvaziamento dessas posturas, e aí é quando acontece o nosso orbe, o nosso planeta, sob o ponto de vista do conhecimento, da ciência e dessas ideias novas, voltadas à espiritualidade racional, não tem como se sustentar nessas bases dessa gênese aí que nós estamos vendo, que foi tudo base em ideias, especulações, em teorias absurdas, né? Então é um processo natural. E Sabe, Kardec Antônio, que era você está falando uma coisa muito interessante sobre o progresso e da própria ciência. Você me fez o teu exemplo sobre a ciência, o progresso em si. Sabe, você se lembra que conversamos, gente, que está ocorrendo agora de dentro para fora? Está passando casos, recordam-se? Para quem não, eu vou repeti-los. Casos de EQMs, já há algumas décadas, que já estão sendo estudados pelos próprios cientistas, sem contar, sem contar que eles também, alguns, tiveram esta mesma, como eu vou te dizer, passou por isso, essa experiência. experiência, E que, viveu. na verdade, os próprios cientistas querem mudar o nome experiência de quase morte para talvez a experiência de quase vida, ou eles estão ainda estão com dúvidas. Observem quando tem que ser trazido ou chamado a atenção da humanidade, ocorre em todo o globo, em todo o globo, em todas as etnias. E o que eu acho interessante que agora é na própria academia que está surgindo isso. Antes era lembra, os filósofos, os espiritualistas, todo mundo que queira. Agora eles estão chegando a um ponto que não sabem e diz, não há comprovações. E pessoas sérias, cientistas sérios, como físicos, que seus entes queridos desencarnaram e que se questionaram desde a própria adolescência o porquê da vida, está se dedicando de uma forma bonita, séria, a estudar esses casos. É lindo. Se vocês pegarem um canal que eu gosto muito de seguir, por quê? Porque assim, aí você vai, segue cada caso, para nós já fica tão fácil. Só que ele não pode estar levando como comprovação científica ou comprovações científicas isso do lado, entre aspas, como eles dizem,
eles dizem exóticos, não, eles dizem, aí tem um outro vocábulo que eles Esotérico, esotérico. esotéricos. Ele utiliza Uhum. o vocábulo esotérico. Então, observem como a nova era, olha como está indo é, entre todas as religiões, entre ateus. E o que ocorre, gente? A maior parte dessas pessoas tiveram um abalo tão forte que estão mudando as suas concepções, as suas ideias antigas. Quando retornam, por algum motivo, digo retorno, se sentem no dever de fazer algo de positivo para o planeta. Olha aí, gente, que coisa bonita. Está aí. Para quem quiser, Muito bom. É interessante, sim. Não Pode são falar. milhares, são milhões de casos acontecendo. Exatamente. E Todos você os está aí, vídeos. Antônio, você está aí e tem a maior parte, alguns livros estão em inglês e ainda não foram traduzidos. Zélia, a propósito, eu fiquei uns 10 anos acompanhando isso assim, de forma assim, quase que diária, e os exemplos são os mais variados possíveis. Exatamente. As pessoas, as individualidades envolvidas são os mais diversos que se possa imaginar, gente de todos os campos do Isso. conhecimento. E o que mais me chamou a atenção, a propósito, tem um livrinho que foi traduzido aí, porque nesse campo da biologia, nesse campo da neurociência, esse troço tudo, são as fronteiras mais avançadas do conhecimento no que diz respeito do avanço tecnológico, que é a física quântica, a relatividade, essas teorias mais diversas aí na ciência médica, na ciência do corpo humano, que diz respeito ao ser humano, é a biomédica, a biologia, a neurociência. A neurociência, então, eu diria que está para o ser humano, como está a física quântica para essas teorias todas relativas à questão da matéria. E é um neurocirurgião de uma fama enorme, Harvard, professor, tudo, que ele chama-se Herbert Alexander III, e a obrinha que ele publicou, mas o processo da experiência dessa criatura que eu vi, dezenas de entrevistas com ele próprio. Ele, inclusive, criou uma instituição que Isso. ele divulga essas questões de espiritualidade e tal. E ele publicou um livrinho que, aliás, o título não ficou nem muito apropriado, que eu acho que foi traduzido ao pé da letra em português, que é Proof of Heaven, que é a prova do céu. Acho que Isso, a janela para o céu. é janela, né? Eu acho que Não tem algumas eu não. Chegou nas minhas mãos é um em livrinho inglês. É um Fininho livrinho de assim. cento e poucas, talvez 100 páginas, mas, gente, como por cautela, porque ele sabia que a academia ia se voltar contra ele, ia ter tudo, como acontece, né? O que aconteceu com o William Crookes lá atrás, que era um dos inteligências máximas da Europa, que foi tido como charlatão, o que aconteceu com Mesmer em 1700, Isso. que hoje o mundo todo se volta para pesquisar ele, a questão do fluido cósmico, da magnetismo, para aí que converge tudo, ele sabia disso. E ele, com a ajuda, inclusive, do filho e da família inteira, ele teve um processo de cautela enorme para poder relatar isso e tomar essa postura que ele tomou. Foram anos, quase um ano para ele poder E tem fazer. até uma clínica, eu vamos finalizar aqui para não ficar tão longo o tema. Tem uma clínica aí, agora eu me perdi, eu acho que é no Canadá, que uma médica que também passou por isso, foram ela e um companheiro, depois ela relatou, ela abriu uma clínica para se especializar nessas pesquisas, sabe? Mas é muito interessante, ao lado, como nós estamos vendo, o mundo espiritual está novamente mexendo com a própria humanidade para chamar-nos a atenção. Por quê? Porque agora estamos amadurecidos e também propensos a entender melhor o que eles querem dizer, chamar, né? Vamos dizer, o chamamento. Vamos lá. Mas vamos ficar É por um aqui, porque grande despertamento, né? é.
Vamos Zélia, deixa eu continuar. terminar Por só favor, esse... não é para terminar mesmo, minha flor, senão Que não tá 12, indo. né? Moisés. É aqui. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, prende-se a uma ordem especial de ideias, que não são do domínio da ciência propriamente dita, as quais, por esse motivo, não têm sido objeto de suas investigações. A filosofia, que tem mais particularmente em suas atribuições esse gênero de estudo, só formulou sobre essa questão sistemas contraditórios, que vão desde a espiritualidade mais pura até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus, sem outras bases além das ideias pessoais dos seus autores. Assim, deixou o assunto sem conclusão por falta de suficiente exame. Então, é isso, né? O homem como ser espiritual, né? Como ser espiritual, não é objeto da ciência propriamente dita, né? A filosofia trata disso, mas cada escola filosófica fala de um jeito, uns negam, outros aceitam, mas dão as suas próprias explicações particulares, né? Então, sem chegar a conclusões. Quando a gente estuda lá Sócrates e Platão, que a gente vê, né, extremamente espiritualistas, né, falando até de reencarnação e tudo mais, mas tem os que são os filósofos materialistas e aqueles que dão explicações assim também bastante contraditórias uns dos outros, né? Então, a filosofia deixou o assunto sem conclusão, por falta de suficiente exame. Então, nem a ciência propriamente dita e nem a filosofia. A ciência, como nós estamos conversando agora, né? Não a ciência de uma forma geral, mas alguns grupos de cientistas estão se voltando para esses estudos, né? Como vocês comentaram aí, tem grupos no mundo inteiro se voltando para esses estudos. Próprios espíritas, médicos espíritas que estão utilizando vocabulários acadêmicos. E também tem cientistas que não são espíritas, mas estão estudando a imortalidade, estão estudando mediunidade, a reencarnação, né? O primeiro livrinho que eu li sobre essas experiências de quase morte, né, foi um escritor americano, norte-americano, Raymond Moody Jr., que escreveu Afterlife, né, depois da vida. Agora tem traduzido. Primeira vez que eu li sobre essa questão da experiência quase morte, já faz muitos anos isso. Então não é de agora, né? Que a coisa vem vindo, não só no meio espírita, mas fora do meio espírita também, né? Eu vou sugerir que vocês deem uma olhadinha no Evangelho, não Evangelho, sorry, no Livro dos Espíritos, na introdução, número 8º. Aqui no meu livro da LAC, eles colocaram, eles deram um subtítulo que se chama Ciência e Espiritismo, mas nos demais que eu tenho aqui não existe esse subtítulo, certo? Então, o melhor é nós nos basearmos vocês estão vendo? Estou indo lá, olha, Introdução ao Estudo do Espiritismo. Eu não sei, eles não chamam item, não sei se é o número 7. Então, seria... Número 7? É o número 7. A Ciência e o Espiritismo. Muito interessante, que está, na época, o Kardec está trazendo e diz: cada um deve ficar, ou seja, os cientistas não têm como comprovar, entender a própria ciência espírita. Não entendo. O Então, objeto da ciência é outro, né, Zélia? O objeto da ciência é outro, os instrumentos são outros, né, de observação. aí ele fala assim, ele fala sobre os domínios, deixa eu pegar aqui.
sobre as questões pessoais que muitos cientistas utilizam e não aceitam, por questões pessoais. É óbvio, né? Aqui é muito interessante. Deixa eu ver aqui, só para poder iniciar. Logo que a ciência sai da observação material, observe, dos fatos, e começa a apreciá-los e a explicá-los, abre-se espaço para hipóteses. Cada qual apresenta a sua opinião pessoal, que deseja afirmar e que defende com resistência ou insistência. Todos os dias se observam as mais divergentes opiniões, alternadamente propostas e rejeitadas, ora, negadas como erros absurdos, ora, proclamadas como verdades incontestáveis. Por isso, o verdadeiro critério do nosso juízo são os fatos. Argumentam contra o qual não há objeção possível. Na ausência dos fatos, a dúvida é a atitude prudente. Gente, o que vocês acham disso aqui? Na ausência dos fatos, a dúvida é a atitude prudente. O que vocês acham disso? Não aceitar antes de ter os fatos, né? A boa dúvida, com o propósito de se buscar a verdade, ela é mais que bem-vinda, velho. É isso aí que nos leva à convicção, né? A gente não pode ir aceitando as coisas sem aquele convencimento próprio interior, e é exatamente isso que a doutrina pede de nós, né? Então é por aí que a gente chega a verdade, né? Quer dizer, a verdade não é do nosso mundo, mas a gente chega à nossa convicção, né? Uhum. Então ele continua: para todas as coisas já conhecidas, a opinião dos cientistas dá garantias seguras, porque sabem mais e melhor do que as pessoas comuns. Quando se trata de princípios novos, observem, olha só, quando se trata de princípios novos, sobre coisas desconhecidas, os seus modos de ver nunca são mais do que hipotéticos, porque não estão mais livres do que outras pessoas de cair no preconceito. E ele continua. Então, eu vou deixar esse gostinho aqui para que vocês sintam a curiosidade de reler, refletir, analisar, para que possamos, na próxima semana, estarmos aqui novamente juntinhos, dando continuidade ao estudo nas segundas da Gênesis, nas quartas, o céu e o inferno. Já ia falar nem céu nem inferno. O céu e o inferno. Quase e já saiu. Bom, eu gostaria, por favor, eu gostaria de pedir deixa eu ver se está. Lúcia, Marinete, por favor, fique aí, que eu vou finalizar aqui a gravação. Por favor, Senhor Odilson, se preparem para poder fazer, por favor, a prece musicada. Então, girassóis do meu coração. Um beijo, até lá, muito obrigada. Gente, estou muito contente de estar vendo essas fisionomias e juntos estarmos aqui, cada um contribuindo com o que pode. E é isso. Eu preciso muito de vocês. Então, até a próxima. Obrigada, Tê. Tê, poxa, ficou melhor, hein, Tê? Hein, Terezinha? Nossa, mas agora me deu um acesso de tosse. Eu precisei sair. Lembra que a gente comentou? Eu saí de fininho. Bom, então, minha flor, gratidão. Vou parar aqui o vídeo, por favor, continue. Até lá!